Olá, eu sou a Karen, essa é a Nilce e esse é o Antônio. Nós somos arquitetos, consultores do GBC Casas e juntos nós somos a Gera Brasil Arquitetura. Hoje vamos apresentar a Casa das Birutas. Esse projeto é um projeto bem diferente, onde aliamos bioconstrução e os processos de certificação LEED do GBC Casas e Condomínio. A Casa das Birutas surgiu de uma vontade dos proprietários de terem uma casa autossuficiente em energia, água e parte dos alimentos que eles fossem consumir. Outra premissa era de que a casa precisaria ficar próxima a São Paulo. Então, o lugar escolhido é Ecovila Clareano, em Piracaia, que fica a 1h30 de São Paulo. Era um lugar ideal assim, para essa construção. Por quê? As exigências da Ecovila quanto à construção por exemplo, era de que tivesse 70% do solo permeável do terreno, que a casa utilizasse materiais amigos do meio ambiente, ou por exemplo, que se armazenasse água de chuva e utilizasse ela para rega, porque as águas da Ecovila deveriam ser usadas só para fins nobres, como beber, comer, tomar banho. Quando nós escutamos isso e foi firmado esse acordo, nós vimos que algumas exigências da Ecovila eram maiores do que as exigências do próprio LEED. E aí nós resolvemos certificar a casa. Nesse momento, organizamos equipes com especialistas e fornecedores para discutir técnicas e a estética da casa que nós viríamos a desenvolver. Havia um modelo conceitual inicial, no qual a gente buscava outras soluções para desenvolver o projeto como um todo. Então, avaliamos os levantamentos topográficos, a análise de solos, toda a informação que foi possível trazer do terreno, para poder decidir quais opções teríamos dentro do projeto como um todo. Um terreno é um terreno grande de 2.000 metros quadrados com 45 graus de declividade, o que é uma declividade muito grande e que gera uma série de dificuldades na implantação da casa. O terreno também estava super ocupado por plantas invasoras, tinha muita braquiária, na parte superior principalmente, até o meio. No fim do terreno, na parte inferior, que fica mais próximo da nascente, o condomínio já vinha fazendo um trabalho de recuperação da mata natural. Eles vinham já plantando há uns 16 anos árvores nativas, de forma a recuperar a floresta natural daquele pedaço. E a intenção nossa era seguir com isso terreno acima. Então, o cliente tinha duas premissas básicas para a implantação da casa. Primeiro, ele queria que fosse uma ocupação mínima no terreno. Ele queria que, dentro dessa área de 2.000 metros quadrados, a gente definisse um programa realmente reduzido, que fosse implantado de forma a ocupar o mínimo possível dentro dessa área. E ele não queria que tivéssemos o programa distribuído em muitos níveis. Havia uma preocupação de que com a idade ele tivesse problemas de mobilidade, então a acessibilidade às áreas de convívio era importante. Dessa forma a gente estabeleceu um pavilhão elevado do solo que contém todo o programa de convívio familiar. E na parte inferior da casa a gente colocou as oficinas e ateliês de trabalho. Então temos um volume elevado, feito uma estrutura de madeira, e nós trabalhamos com uma casca, que é a cobertura, que dá uma proteção, que aumenta a privacidade em relação à rua e abre toda a vista em relação à paisagem do terreno. Como o nosso terreno era muito inclinado, essa casa tendia a ser um obstáculo também para os vizinhos, né? O pessoal que morava em frente à casa, nos terrenos logo à frente, do outro lado da rua. Então uma das opções que nós adotamos foi trazer o nível da casa 2 metros abaixo do nível da calçada, e com isso o volume da casa permitia as casas do outro lado continuar com a vista da paisagem toda da região.
Decidida a a implantação da casa no terreno, nós fomos em busca do que seria melhor para tratar os quase 90% de área permeável que ainda restava no terreno. Considerando que já existia uma área que estava em franca recuperação na parte baixa do terreno, próximo à nascente, que fica no terreno do centro comunitário, nós ainda tínhamos esse miolo todo do terreno até a parte superior coberto de braquiária. Em reuniões a gente decidiu que a melhor opção seria trabalhar um conceito de agrofloresta para esse pedaço, porque ela ajudaria a conter o solo em função da chuva e tudo mais, e também evitar o avanço da braquiária dos terrenos vizinhos para dentro do nosso. O desempenho da envoltória foi determinado por meio de simulação computacional dos ambientes de permanência prolongada do projeto. Conforme a tabela do Procel, a envoltória da Casa das Birutas atende o nível A de desempenho pelo método de simulação. A meta de eficiência energética é uma redução de 70% no custo energético do imóvel, mas atualmente a Casa das Birutas já produz 100% de toda a energia que consome através de placas fotovoltaicas. A meta desse projeto era alcançar a autossuficiência energética. Então o projeto já previu desde o começo a instalação de placas solares de aquecimento de água, painéis fotovoltaicos, iluminação de baixo consumo e eletrodomésticos selo nível Procel A. Uma outra questão é que o cliente queria produzir parte do seu próprio alimento e poder trabalhar, e assim levar uma vida mais saudável do que ele vivia na cidade. Aliado a isso, outra questão era combinar com sistemas ecoeficientes. Para nós, seria muito interessante poder implantar processos ecossistêmicos regenerativos, ou seja, a casa seria sustentável não só por não desperdiçar energia, mas também produzir sua própria energia, na forma de gás, na forma de energia elétrica, na forma de alimentos ou nutrientes devolvidos para o solo. Conciliar todos os requisitos do selo LEED com os princípios da bioconstrução foi um desafio muito grande. Essa experiência, a experiência dessa casa foi uma troca de conhecimentos muito grande. Nós atingimos a comunidade científica desde o começo do projeto, ela esteve nos acompanhando, os moradores da Ecovila acompanharam todo o processo de obra, as próprias equipes de obra com os treinamentos para certificação tiveram uma capacitação, né, e a troca de conhecimentos, tanto de arquitetura vernacular quanto da parte de certificação, foi muito rica. Trouxemos até grupos escoteiros para participar da amarração da cobertura. Fizemos cursos durante algumas implantações de uma parte do paisagismo para essa questão de divulgação da parte da agrofloresta. Então, assim, o resultado de tudo isso foi muito rico, foi uma experiência que vai além da gente mostrar que essa casa é uma casa sustentável, com métodos de baixo impacto, né? Toda essa experiência, todo esse tempo em que a obra e o projeto estiveram andando, foi uma divulgação de conhecimento, foi espalhar um pouco de conhecimento, né? No final a gente vai fazer um livro sobre essas técnicas de bioconstrução e as técnicas sustentáveis, e nesse momento a gente está juntando a documentação para solicitar a verificação e a certificação. A bioconstrução é uma forma das pessoas pensarem a construção respeitando o fluxo dos sistemas naturais, como era feito no passado. Através dela, cooperamos para a redução de impactos ambientais, otimizamos os recursos financeiros e contribuímos para a conservação ambiental e melhoria da qualidade de vida dos usuários. Na Casa das Birutas, não podemos falar somente da casa. Nela, ao mesmo tempo que usamos o banheiro, descartamos os restos de alimentos, estamos produzindo gás para a nossa cozinha. Quando tomamos banho, já estamos regando o pomar. Quando abrimos um buraco no solo, guardamos a terra para fazermos uma parede ou um reboque. Se tomamos um vinho, guardamos a garrafa e vamos fazer degraus no terreno acidentado.
E assim foi que pensamos no projeto onde toda a ação teria uma reação. A terra da fundação virou muro de contenção, a madeira da fundação parede do depósito de obra, toda a água que utilizamos volta limpa para o solo. Vocês querem melhor ganho que este? O sistema de fundação da casa foi definido em função de duas questões que tínhamos: a declividade forte do terreno e também a dificuldade de chegada de equipamentos pesados na ecovila, por causa da estrada de terra e muito barro. Então optamos por executar brocas manuais. Então, feito o recorte no terreno, guardando a terra, que a gente iria usar a posterior, executamos as brocas, os blocos e as vigas baldrame. Já deixando executados também estas colunas de concreto, que serviriam, teriam uma dupla função. Serviriam como parte da contenção do talude e também apoio das colunas da estrutura de madeira que seria feita da casa. Então, para essa contenção toda, tanto da parte do talude quanto do próprio, são sacos de terra que a gente usou, a própria terra do local, sacos de terra que vão sendo colocados, alinhados uns sobre os outros e que ganham resistência pelo próprio peso do conjunto. Aliado com os pilares, as colunas de concreto que tínhamos, a gente teve um resultado bem forte que resistia bem à força horizontal que tinha nessa área. Finalizadas as contenções e conformado o patamar, a gente pôde entrar com a estrutura de madeira. Nós utilizamos madeira legalizada em toda a estrutura e toda a modulação do conjunto foi feita em 1,20 m. Então nós temos 4 pórticos principais, distanciados de 4,80 m, com um pequeno avanço, um balanço, onde se apoia todo o pavilhão da casa principal. Nesse conjunto se destacam os reforços para a colocação das caixas de água potável e água de reuso sobre as áreas úmidas, e também a gente tem o travamento da estrutura, que virou um elemento bonito dentro do espaço da sala. A entrada da casa se dá por esse local e justo na entrada a gente tem esse travamento que ficou um elemento de destaque da estrutura de madeira. A estrutura de piso e contrapiso da casa foi projetada da seguinte forma: painéis SIP, que é um sanduíche de OSB com miolo de poliestireno, placas cimentícias colocadas sobre eles, e acima da placa cimentícia a gente prevê um contrapiso de concreto de 5 cm impermeabilizado para a posterior colocação do piso cerâmico nas áreas úmidas e o piso de madeira no restante da casa. Os fechamentos que são voltados para a rua estão sendo trabalhados com tijolos aparentes, assentados de formas diferentes para que consigamos ter dar uma textura diferente para a fachada da casa. Com isso a gente consegue garantir a privacidade que a gente quer em relação à rua e não necessita de trabalhar pintura, porque a própria fachada já vai ter bastante personalidade. O restante das fachadas vão ser esquadrias de madeira e vidro. O vidro vai receber uma película de proteção solar para garantir o conforto interno da casa. As janelas estão sendo desenhadas com um peitoril de 1 metro de altura, que pode funcionar, uma vez que todas as janelas estejam abertas, como uma varanda. Então, uma vez que você abra todas as janelas da casa, a casa se torna um grande mirante aberto para a paisagem do vale da ecovila. A estrutura da cobertura é um dos grandes atrativos do projeto. É um sistema de grid shell, né, uma malha, no nosso caso de bambu, trabalha em vários sentidos e forma uma superfície curva que é autoportante.
Essa solução veio depois de uma longa discussão com o pessoal da Unesp de Itapeva, que é liderado, o grupo de pesquisa que é liderado pela Juliana Cortes. A Juliana nos mostrou alguns estudos, alguns modelos e explicou para a gente da viabilidade da solução e mostrou suas características e possibilidades da técnica, que é pouco difundida no Brasil, mas que poderia ser utilizada na casa. Então, dessa cooperação com o pessoal da Unesp, a gente conseguiu informações importantes para fazer a eleição da espécie a ser usada, que é a Philostachys nigra, e o dimensionamento para o projeto estrutural dessa cobertura. O bambu, em geral, é uma madeira de rápida renovação. Ela é muito resistente à tração e por isso permite que a gente trabalhe ela nessa forma curva. Todo bambu utilizado na obra veio de Ibiúna e foi processado e tratado na própria obra. A empresa responsável pela montagem colocou os bambus em curva no canteiro e fez o tratamento e a secagem no próprio local. A gente fez isso porque o bambu naturalmente tem força para voltar à sua forma original. Então, dessa forma, o responsável pela montagem montou no canteiro um gabarito onde ele colocou as peças de bambu sangradas, que são pequenos cortes na face do bambu, sangradas em curva dentro desse gabarito, fazendo o tratamento com bórax para proteger de brocas e cupins o bambu, e deixou secar durante 30 dias. Ao final da secagem, o bambu, por ter sido secado em curva, ele acabou adquirindo essa forma, o que minimizou os riscos de a gente ter algum problema na estrutura ou alguma força lateral que pudesse danificar a casa. Com os bambus curvos todos prontos, a montagem foi feita considerando o escoramento das peças, porque por ser uma técnica pouco conhecida no Brasil, não tínhamos perfeito conhecimento, não sabíamos exatamente como ele poderia se comportar. Então, para garantir, foi feito o escoramento da estrutura durante a montagem. Uma vez finalizada todas as amarrações e fixações na estrutura de madeira, nós retiramos todas as escoras, porque o sistema de grid shell, como eu já disse, ele é autoportante. Então não era necessário nenhum suporte intermediário. A própria curva já permitia que ele se mantesse ali sem apoios intermediários. Com a estrutura do grid shell montada, precisávamos encontrar uma solução de cobertura que pudesse atender a dificuldade que era ter uma cobertura curva. A nossa situação indicava que tínhamos inclinações de 30 graus na parte baixa da cobertura, e conforme subia, isso ia reduzindo até chegar a zero no topo. Isso já implicava em descartar grande parte das soluções de telhas que temos, principalmente as telhas de barro, e era uma dificuldade para encontrar uma solução viável para essa questão. Então, discutindo com a Juliana da Unesp, ela nos indicou a utilização das telhas shingle, que seriam montadas sobre um conjunto de chapas de OSB fino, que podem acompanhar a curvatura do grid shell de bambu, necessitando a aplicação de um impermeabilizante para juntas, e em seguida a colocação da telha shingle. A shingle tem características que permitem se adequar a essas diferenças e essas curvaturas. Com isso, a gente teria a parte de cobertura, mas essa simples aplicação ainda gerava um outro problema, porque ela iria transmitir muito calor para dentro da casa. Então,
em mais uma rodada de discussão, a gente acabou optando, conversando com os fornecedores e com o pessoal da faculdade, em utilizar duas chapas de OSB, uma aplicada diretamente sobre o grid shell, um espaçamento, colocando espaçador, para colocar uma outra chapa sobre esta. Então a gente deixava um colchão de ar dentro desse conjunto. E esse colchão de ar servia como isolante para o calor que seria irradiado para dentro da casa. Dessa forma a gente conseguiu trazer um conforto térmico maior para o interior da casa. Era isso. Nós vamos falar agora sobre o Sistema Integrado de Águas na Casa das Birutas. A água potável vem da nascente. Por ser um item nobre, tem uso limitado e é usado para comer, tomar banho e cozinhar. Nesse gráfico, é possível ver que a água potável é utilizada nas torneiras que abastecem apenas banheiro, cozinha e lavanderia. As placas de aquecimento solar com boiler foram instaladas para garantir o banho quente da casa. No gráfico, pode-se ver o caminho da água quente até sua chegada aos banheiros. Duas cisternas armazenam 16.000 litros de água de chuva. Metade desta água é utilizada por duas bacias sanitárias do imóvel. A outra metade é utilizada na rega da área verde do imóvel. Uma parte dessa rega é feita por gravidade e a outra é automatizada. Água negra é o nome que se dá à água dos dois vasos sanitários e dos restos de alimentos triturados na pia. Esta água está repleta de nutrientes que vão para o biodigestor, que por sua vez fabricará o gás a ser utilizado na cozinha da casa. Biogás é um dos produtos do biodigestor. O outro, como falado anteriormente, é a água, que ao passar por uma caixa de compensação e mais 4 tanques conhecidos por zonas de raízes, promovem através de plantas aquáticas a limpeza das águas até que essas se tornem águas cinzas e possam ser infiltradas no solo. A água cinza é gerada quando tomamos banho ou lavamos as mãos. Cada vez que uma torneira é aberta na casa, o pomar ou a horta estão sendo regados por drenos que foram direcionados para setores específicos da área verde. A água cinza pode ser a água que sai da máquina de lavar. Nesse caso, o tratamento intermediário da água é uma caixa de gordura. Pode ser também o produto final da zona de raízes. Ambas são encaminhadas para o círculo de bananeiras. O banheiro seco, que não utiliza a água, gera nutrientes com a mistura de fezes, urina e serragem, e após alguns meses de seu armazenamento, também vira adubo para o pomar. Este é o destino do resto dos alimentos e folhas que vão do pomar para o minhocário ou para as composteiras e acabam voltando para as hortas como adubo. Assim como a natureza não desperdiça ou rejeita nenhum recurso natural, a Casa das Birutas recicla todos os nutrientes que podem acontecer nos ciclos naturais dentro do terreno. Tá? O alimento se transforma em fezes, elas passam pelo biodigestor, ou pelo banheiro seco, ou pela zona de raízes, e viram nutrientes sólidos ou líquidos que alimentam as plantas e se tornam novos alimentos, fechando todo esse ciclo. Economia circular. Você já ouviu esse termo? Fizemos para a Casa das Birutas um gráfico que exemplifica parte da economia circular pensada para o imóvel. O projeto, que está baseado na redução, reutilização, restauração e renovação, mostra que a água potável que entra na cozinha e banheiros abastece as torneiras e chuveiros e tem como uso primordial cozinhar, beber e a higiene pessoal. Seu destino final está na rega por infiltração e o destino ao círculo de bananeiras ou áreas verdes, que reabastecem o lençol freático.
A técnica do hiperadobe é uma versão melhorada do superadobe, que usava sacaria feita de ráfia, e entre as fiadas, obrigatoriamente esticávamos 1 ou 2 camadas de arame farpado. No hiperadobe, a trama da malha de polipropileno é mais aberta. Essa malha é chamada de Rachel e foi desenvolvida a partir das sacarias de cítricos, especificamente para a construção civil. A grande sacada dessa malha é que quando a terra é inserida e apiloada, uma camada de terra se une à anterior. A terra utilizada foi a que retiramos da escavação da fundação e da abertura dos buracos da cisterna. Essa terra ela foi peneirada e ficou livre de qualquer resíduo orgânico. No terreno, fizemos 2 contenções em hiperadobe, uma na parte coberta e outra no perímetro da casa, em frente ao jardim. Na parte coberta, para executarmos o hiperadobe, misturamos na betoneira 2 latas de areia e 8 de terra peneirada. Essa parede foi feita sobre um contrapiso em concreto. Já na área descoberta, apiloamos o terreno e fizemos um lastro de brita. Nas 4 primeiras fiadas, acrescentamos 1 lata de cimento. Assim, o hiper ficaria mais forte e não desmancharia, já que não vai receber nenhum acabamento. Para a execução de uma fiada de hiper, tiramos o fundo de um balde, onde o Rachel foi vestido como uma meia. Essa perna de terra que se formou foi compactada com um pilão e pesa aproximadamente 35 kg. O biosistema integrado é constituído por um biodigestor e 4 tanques destinados às zonas de raízes. Entre seus benefícios estão a produção do biogás, a produção vegetal para fertilização e umidificação do solo, além do aspecto paisagístico e o reabastecimento do lençol freático. O biodigestor é o tanque cilíndrico, o efluente vai para a caixa de compensação. A zona de raízes são esses 4 tanques interligados, onde serão plantadas espécies aquáticas. O plantio de espécies convencionais e a prática de manutenção normalmente requerem muita irrigação e a utilização de produtos químicos. Nesse projeto, utilizamos o conceito da agricultura sintrópica, por ser um sistema que ao mesmo tempo produz alimentos, recupera áreas degradadas e devolve águas nascentes. A intenção do jardim sintrópico, implantado logo na entrada da casa, é consorciar árvores frutíferas e não frutíferas de médio porte com espécies vegetais destinadas à alimentação, como legumes, hortaliças e ervas aromáticas, de forma que haja pouca manutenção e tenha um aspecto natural. No acesso entre a rua e o terreno, no piso do pátio sob a casa e uma escada que conduz à horta na parte baixa do terreno e ao banheiro seco, utilizamos mais de 6.000 garrafas, 30% delas angariada entre amigos e vizinhos e o restante comprado em um ferrovelho local. A farofa de cimento e areia que preenche os vãos entre os gargalos dá estabilidade ao piso. Cada dia mais, as pessoas buscam uma vida sustentável, que tenha na integração com a natureza a base para alimentação, moradia e subsistência. Mostramos nesse projeto que tecnologias simples podem promover a sustentabilidade. Observamos que o relevo natural foi respeitado, a vista para o horizonte foi priorizada, a acessibilidade à residência foi considerada, as técnicas de tratamento e infiltração das águas foram aplicadas e os resíduos foram transformados.